Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá família, graça e paz abençoados, graça e paz, povo amado de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui pelo canal. Esse é o tema: aquele que nasceu de Deus ama quem de Deus nasceu. Aquele que nasceu de Deus, ele ama aquele que de Deus nasceu. Olha o que está escrito em primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 1. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama também o que dele é nascido. Então, olha o que João estava falando. Todo aquele que crê que Jesus é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Ou seja, João estava basicamente falando que quem amasse a Deus, amaria o Filho, porque o Filho foi gerado por ele. Então, os filhos de Deus, eles têm no seu DNA esse mesmo perfil. Os filhos de Deus têm no seu DNA essa mesma identidade, sabe? Os filhos de Deus que amam a Deus, ama aquele que de Deus também foi nascido. Ou seja, o filho de Deus, ele ama o seu irmão. Agora, o seu amor ao irmão não pode ser o amor, como disse o próprio João, como o amor de Caim, que embora fosse irmão de Abel, mas ele era do maligno e ele invejava o seu irmão. Então, aquele que ama a Deus, ele não tem um sentimento de inveja do irmão. Por quê? Porque ele é de Deus. Se ele é nascido de Deus e ele ama a Deus, ele tem na sua identidade, no seu DNA, esse amor de Deus que está em nós. Por isso que Jesus ensinou falando assim, olha, amai ao próximo como a ti mesmo. Mas antes disso, Jesus dizia o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. O Filho de Deus deve amar a Deus acima de todas as coisas. E aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, ele vai amar o seu irmão, amar o seu próximo. E isso mostra que nós somos nascidos de Deus. Agora veja bem, nós presenciamos situações na vida, todos nós, tá? Todos nós, eu não estou aqui passando a mão pela cabeça de ninguém. Todos nós, seres humanos, se nós não tivermos cuidado, se nós não soubermos administrar as nossas emoções, nós vamos viver, sabe? Proporcionar também às pessoas um sentimento de Caim, um sentimento de inveja, um sentimento de desprezo, sabe? Um sentimento carnal, nutrir pelos outros um sentimento de ódio, sabe? E isso está dentro da nossa natureza humana. O apóstolo Paulo, ele falando na carta aos Coríntios, ele dizia o seguinte: assim como trouxemos a imagem do terreno, aí Paulo disse, traremos também a imagem do celestial. É por isso que Jesus, ele foi o primogênito dentre os irmãos. Jesus, ele foi o primeiro a manifestar esse amor do Pai e transmitir esse amor do Pai para os seus irmãos.
Mas dentro da nossa natureza existe essa imagem do terreno, do Adão, dessa carne que não se converte, mas também existe a imagem do celestial. Paulo falou também aos romanos que devemos ser a imagem de Cristo. A imagem de Cristo é a manifestação daquilo que Cristo foi. É fazer ou viver como Cristo. Não dentro da doutrina, da regra, do cumprimento da palavra, porque nós somos falhos, nós não vamos cumprir a palavra à risca. Mas é viver as características de Cristo, a imagem de Cristo, a imagem do Cristo, do Filho de Deus, que amou o Pai e se entregou em prol dos irmãos. Porque Jesus amou o Pai e se entregou em prol dos irmãos, para a salvação do seu povo. Então nós precisamos manifestar isso em nossas vidas, sabe? Refletir a característica de Cristo, refletir a imagem de Cristo. Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Então, naturalmente, essa transformação é um processo, não é de uma hora para outra. Agora, tem que haver um exercício da nossa parte. E eu estava analisando que como as pessoas se inflamam por besteira, como as pessoas brigam por bobagem, discussão, discórdia, né? É normal, faz parte. Mas a falta de amor, sabe? A falta de perdão nos corações das pessoas, a falta de empatia pelo outro. As pessoas hoje estão muito vazias de Deus. Ainda que conheçam a palavra, conheçam o Evangelho, conheçam a graça, ainda que creiam em Jesus, mas não vivem, de fato, não procura viver isso aqui, ó. E todo aquele que ama o que gerou, ama também aquele que dele foi nascido. Ou seja, as pessoas não se preocupam mais pelo irmão, as pessoas não se preocupam mais pela dor do próximo. Tudo ficou muito artificial, tudo tem ficado muito mecânico, há um jogo de interesse, sabe? Eu só faço isso por fulano se ele merecer, aquele ali não merece, eu não faço, sabe? Eu não gostar de uma pessoa e eu evitar andar com aquela pessoa é uma coisa. Agora eu guardar ressentimento, de mágoa, de ódio, nutrir, sabe, um sentimento ruim, perverso pelo próximo, independentemente da religião dele, independentemente da vida dele, isso não mostra de fato que nós somos filhos de Deus, sabe? Como disse o profeta Jeremias, o doce eles têm por amargo, o amargo eles têm por doce. Muitas vezes a inversão de valores, sabe? As pessoas simpatizam muito por um e querem crucificar o outro, matar o outro, sabe? As pessoas muitas vezes se tornam fanáticas, passam a idolatrar. E naturalmente quando você tem esse sentimento de idolatria, de fanatismo por uma pessoa ou por uma coisa, você despreza totalmente a outra. E isso é complicado, gente. Então que nós venhamos refletir sobre isso. Como tem sido os meus pensamentos a respeito do outro, ainda que eu não tenha uma amizade com aquela pessoa, ainda que eu não me identifique muito bem com aquela pessoa, mas quais os sentimentos reais que eu tenho por aquela pessoa? Sabe? Eu preciso ser ministrado por Deus em relação a isso. Como está meu coração? Queridos, só Deus conhece o nosso coração. Só Deus sabe dos nossos corações. Só Deus sonda a nossa mente.
E muitas vezes nós não externamos isso para ninguém, mas dentro de nós há algo de ruim, sabe? Um desejo mau, querendo ver a destruição daquele indivíduo. Eu estava acompanhando alguns comentários nas redes sociais, a gente vê isso muito na política, sabe? Isso me preocupa muito. Isso me preocupa porque assim nós temos crianças, né? Eu tenho uma filha de 8 anos e você vê essa disseminação de ódio, de maldade e você fica assim, meu Deus, em quem você pode confiar hoje? Como as pessoas têm sido perversas, né? Você vê dentro da política, por exemplo, quem é de direita parece que quer ver a morte de quem é de esquerda. E isso muitas vezes se dizendo ser cristão. Aí quem é de esquerda abrindo a boca para falar que queria que fulano fosse atropelado, morresse. E aí eu paro para analisar e digo, meu Deus, o povo está doente. O povo está doente. Um povo que muitas vezes conhece a palavra de Deus. Um povo que... Gente, é triste isso, mas é hipocrisia. Um povo que deveria praticar a justiça. Eu não sou perfeito, querido, mas presta atenção. O mínimo que nós devemos ter é bom senso. O mínimo que nós devemos nos esforçar para praticar é a justiça. O certo é certo, o errado é errado, o bom é bom, o ruim é ruim, independente se é de esquerda, se é de direita, se é Palmeiras, se é Corinthians, não importa. O que é certo, o que é bom, o que é justo, eu preciso entender, ainda que eu não goste daquele representante A, representante B, o X ou Y. Se nós não tratarmos isso com o nosso coração, nós vamos viver doentes e achando que estamos abafando e criando rebelião contra o próprio Deus. É tipo assim, ó, eu não tiro a vida de alguém, mas eu vou aplaudir se alguém tirar a vida daquela pessoa. Sabe, eu vi na época que o candidato de direita levou uma facada, o que tinha de gente de esquerda desejando a morte. Essa praga tem que morrer, esse cara tem que morrer, isso tem que morrer. E eu ficava assim, meu Pai eterno. E muitos crentes de esquerda desejando a morte do lado do político de direita. Agora imagine, irmão, uma pessoa que nunca talvez pegou na tua mão, nunca te viu pessoalmente, talvez você vai morrer, nunca vai conhecer a pessoa, aí você deseja isso. Como é que você vai confiar nessas pessoas? Aí o outro agora de esquerda, acho que levou uma queda, partiu a cabeça, quase morre. Aí já o outro de direita, porque essa praga não morreu? Porque esse homem não... Eu vi até algumas comparações. Porque esse infeliz não bateu as botas? Se você não concorda com o governo, com a política do candidato X ou Y, é um direito seu. Você vota em quem você quiser. Você apoia quem você quiser. Agora você que se diz ser filho de Deus, você que se diz amar a Deus, independente de torcida política, você desejar nutrir isso em rede social, disseminar isso, propagar isso, ódio, ira, tanto de um como de outro, porque são os extremos. E eu preciso ser justo nisso. Eu não posso ser imparcial. Ou ser parcial, melhor dizendo. Eu preciso ser imparcial. Eu não posso ser parcial. Não é porque eu me simpatizo com esse, então eu vou dizer que tudo que esse faz é perfeito, é santo. E o outro, não, o outro tem que morrer. Isso não é atitude de filho de Deus, irmão.
Eu sei que essa palavra aqui, essa mensagem aqui, pode causar até cancelamento aqui na plataforma. Pode alguns até deixarem de ouvir as mensagens da graça porque o irmão Elcio está expondo essas verdades. Mas isso também aqui está falando de evangelho. Isso aqui também, essa questão de atitude nossa, trata de evangelho. Sabe? Por quê? Porque nós precisamos entender que o que é bom, o que é ruim é ruim. Jesus de Nazaré, certa feita, foi interrogado e disseram a ele: você não paga impostos? Aí Jesus disse: pegue a moeda, mostrou. Dê a César o do governo, o do homem, o que é do homem. E dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que é de Deus na tua vida? O que é do homem? O que é de imposto? Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora não deixa o que é de César contaminar o que é de Deus na tua vida. Não deixa o que é de César destruir o que é de Deus em você. Eu estava vivendo outro dia, que na época do governo de direita, a gasolina estava um absurdo. Aí quem defendia o governo de direita passava pano quente. Não, porque é o nosso presidente que BBB, bababá, tá. Mas a pergunta é: a gasolina estava cara ou não estava? Isso e aquilo outro estava ruim ou não estava? Sim ou não? Tava. Então por que eu vou dizer que tá bom? Ainda que eu tenha... Não, eu me simpatizo por esse candidato, eu vou votar nesse candidato. Mas isso aqui não tá bom. Eu não posso dizer que tudo tá bom porque ele é o meu candidato. Mas as pessoas estão cegas. As pessoas estão cegas. Isso é idolatria, isso é fanatismo, isso é loucura, isso é falta de Deus na vida. Eu não posso, porque eu apoiei um candidato, porque eu apoio um candidato, e ele faz alguma coisa errada, ou ele fez alguma coisa errada, eu achar que ele é um santo, abraçar ele e crucificar o outro, desejar a morte do outro. Não, porque ele também erra. Então eu preciso ser imparcial. Eu preciso agir como filho de Deus. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só que as pessoas não têm humildade. Então, no tempo que as coisas estavam caras lá da direita, sabe, tinha gente de direita que defendia, dizendo: não, tá tudo certo. No tempo que o presidente de direita tinha aquelas falas lá que muitas vezes comprometia, eram coisas indecentes, coisas pesadas, gente de direita achava que não, que estava tudo certo. Não estava certo. Aí hoje nós estamos com o governo da esquerda. Hoje um pacote de café está R$25. Picanha, que disse que era para todo mundo, não tem. Mas tem gente abraçando o governo da esquerda e dizendo que está tudo bom. Está tudo bom o quê, gente? Para de hipocrisia. Agora eu vou desejar a morte de um e de outro porque as coisas não estão bem? Não, irmãos. Cadê a justiça de Deus? Cadê a verdade de Deus nas nossas vidas? Cadê o amor de Deus? Cadê o bom senso, independentemente de quem está errando, quem está acertando? Eu sou da seguinte questão. Eu sou da seguinte forma. Eu votei nesse político. Ele fez coisa boa? Fez coisa ruim? Eu votei nesse político? Ou não votei nesse político? Fez coisas boas? Fez coisa ruim? Independentemente. Por quê? Porque um vai acertar em uma coisinha aqui, outra vai acertar em outra coisinha aqui, um vai errar aqui e outro vai errar aqui. Agora, o fanatismo religioso, político, a carnalidade, não deixa as pessoas enxergarem. É por isso que você não vai ver nunca, preste bem atenção no que eu estou falando, você não vai ver na minha rede social partido político de esquerda, de direita. E olha que eu tenho acesso a todas as informações, vocês têm rede social, vocês sabem também disso, sabe? E muitas vezes eu dou risada, né? Quando alguém pega um texto, um vídeo da oposição criticando o governo atual, sabe? E coloca nas redes sociais, a oposição criticando o governo atual.
Aí hoje também as pessoas pegam o do governo atual criticando o atual cenário do país. Mas mesmo assim, você percebendo claramente o equívoco, o erro, a trapaça de um e a trapaça de outra, a corrupção de um e a corrupção de outra, as pessoas ainda continuam defendendo como os cães defendendo o seu osso ali para não deixar outro chegar e tirar. Aí eu pergunto, essas pessoas têm isso aqui? Essas pessoas praticam justiça? Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem isso no teu coração, trate. Isso é uma doença. Isso é uma doença. Isso é uma doença porque isso não é Deus na sua vida. Isso é egoísmo. Isso é carnalidade. Isso não é evangelho. Eu fui muito criticado em certas falas que eu dizia assim, olha, enquanto as pessoas estão brigando aí por política, direita e esquerda, eu vivo o governo de Deus. Aí teve gente que me interpretava mal, porque eu dizia, não, é tudo criança mesmo. Enquanto vocês estão brigando, dentro da nossa própria comunidade, da nossa reunião aqui local, teve gente que deixou de se reunir por causa de política. Teve irmãos que brigaram em graça por causa de política e não passaram tempo sem se falar. Pessoas que não se davam bem um com o outro por causa de política. Famílias estão aí brigadas, a política já passou e famílias estão brigadas, intrigadas até hoje por causa de partido político. Mas é de Deus, amém, glória a Deus e aleluia. Mas nutre ódio, nutre raiva. Cadê a justiça? Cadê isso aqui na vida? Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que dele gerou, também ama o que dele é nascido. Cadê esse amor de Deus? Pelo seu semelhante, pelo seu próximo. Eu vou desejar o mal do meu irmão. Eu vou desejar que a empresa do meu irmão quebre, porque eu sou do partido A e ele é do partido B. Eu vou desejar que minha irmã seja desempregada, que meu irmão feche a empresa dele, só para ele ver que eu estava certo. Não, irmão, faça isso não, faça isso não. Eu vou desejar a desgraça do outro, só para esfregar na cara dele, viu aí? Não, irmão. Porque política passa. Candidato, daqui um dia bate as caçuletas, morre. E você? Sua vida com Deus, sua família, seus verdadeiros amigos. Você abre mão de verdadeiros amigos, verdadeiras amizades, por causa de uma opinião, uma opção política, de direita, de esquerda, disso e daquilo? E outra coisa, não adianta você tentar demonizar todo mundo que apoia o partido X ou o partido Y, não. Não adianta você dizer assim, quem é desse partido é tudo perdido, é tudo isso, tudo aquilo. Quem é do de cá é tudo ladrão, tudo corrupto, tudo isso, tudo aquilo. Não, irmão. Não é assim também. Não é assim. Né? Olha, quem vota nesse homem é genocida, porque esse homem é genocida. E quem vota no outro é ladrão? Porque foi acusado e preso de corrupção? Não, quem vota nesse homem é isso e aquilo, e quem vota no outro é isso e aquilo, você é ele. Não. Nós vivemos uma falsa democracia. Nós vivemos uma falsa democracia. Porque no final das contas, você só tem direito de escolher entre dois. Não tem jeito. Você não tem uma terceira opção, você não consegue. E você tem que escolher entre dois, que na verdade tem que se coligar nos bastidores, porque ninguém faz política só, ninguém governa só. É igual você ver o Papa na religião católica, você diz que é o maior líder espiritual, mas você não sabe que o Papa na verdade é uma marionete, né? Está ali na frente representando um Estado, representando um sistema.
Ele dá as caras, mas por trás existe um Senado, por trás existe ali o mecanismo, né, o eixo, o motor que faz funcionar. A mesma coisa é política. Então eu vejo muitas pessoas brigando, perdendo amizades, perdendo saúde, perdendo alegria por causa de política. Por causa disso aquilo. E as pessoas não praticam de fato. Olha, tá tendo pandemia. Aí eu dizia assim, por causa da pandemia. Olha, tá tendo guerra. É por causa da guerra. Aí o outro vem hoje e diz, hoje não tem guerra, não tem pandemia, não tem nada. E por que as coisas estão assim? Por que as coisas estão assado? É porque na verdade a gente critica muito sem ter noção. Se a gente for analisar bem, administrar uma casa, administrar uma família é complicado, né? Você tentar educar ali sua filha, seu filho, ter seu trabalho, administrar seu lar, né? Suas responsabilidades é complicado. Agora imagine uma administração de uma cidade, de um país, né? De um estado, de um país. Então vocês acham que essas pessoas vão acertar? Agora sim, a gente tem que procurar na medida do possível escolher o menos pior. Agora isso é muito pessoal, é por isso que é uma questão muito sua. Não cabe a opinião do outro, porque cada um vai julgar segundo a tua perspectiva, o teu conhecimento, o que você acha, o que você pensa acerca disso e acerca daquilo. Eu lembro que na política, muita gente queria saber a declaração do meu voto, quem eu votava, e eu ficava quieto. Mas você está com medo? Não, não é medo não. Não é por causa de mim não, é por causa das pessoas. É por causa da tua fraqueza. Não é por causa de mim não. Eu tenho minhas convicções, eu olho, analiso. Se eu não for com a cara daquele camarada, se eu não for com a história daquele camarada, não voto, não quero participar. Não quero participar. Se eu não for com o perfil daquele ali, eu vou. Mas aquele ali fez isso, aquele ali fez aquilo, aquele ali fez aquilo outro. Me mostra quem não fez. Todos fizeram alguma coisa, todos fizeram, desculpa a expressão, cagada. Todos fizeram besteira. Me mostra quem não fez. Pronto, então eu vou analisar as besteiras dos dois e eu vou segundo aquilo que eu quero. E não adianta tentar mudar. Você não vai me convencer. Porque as mesmas informações que você tem que condena aquele, eu também tenho que condena o outro. A mesma informação que eu tenho que condena o outro, você tem também que condena aquele. E aí? A gente vai ficar brigando, discutindo por coisas fúteis que não vai mudar absolutamente nada em nossa trajetória. Por quê? Caro ou barato, ruim ou bom, esquerda ou direita, preto ou branco, com saúde ou com doença, você vai viver a sua vida do jeito que der. Então, vamos pedir sabedoria a Deus, vamos nos permitir esse reino de Deus em nós e parar de ficar inflamando, e parar de ficar brigando. Hoje em dia, muitos crentes, muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, eu não vejo postar um versículo em uma rede social. Muitos crentes que conhecem a palavra de Deus, muitos em graça, eu não vejo falar um texto bíblico, eu não vejo anunciar a palavra da graça, mas o que eu mais vejo é falar de política de homens corruptos, seja de um lado, seja de outro. É defendendo com unhas e dentes os seus cães de estimação. E eu tô fora disso. Então, por favor, não me envie, não mande, não pergunte, não questione, porque só tem um governo que eu reconheço. É o governo de Cristo sobre as nossas vidas. Os outros governos, o governo dos homens, infelizmente nós temos que nos sujeitar, porque queira quer não, se está no poder,
se é da tua vontade ou não é da tua vontade, você vai ter que comer do que botar na mesa. Porque vai ser para todos. Porque, infelizmente, todos vão ter que participar. Até quando houver mudanças, tá bom? Então, fica com o teu coração em paz. Para de se estressar. Para de querer defender homens. Para de ficar brigando por causa de partido de direita e de esquerda. Tua alma vai ficar fadigada. Não vá nessa não. Você vai defender um camarada, o outro vem e defende o outro. E aí um vai, pega um vídeo de um outro, expondo o outro lá. O outro vai e pega o do outro. Aí um vai e fala de mentira. O outro vai e mostra a mentira do outro que diz que fala a verdade. Um fala de erro, o outro vai e mostra o erro do outro que diz que não erra. É uma palhaçada, irmão. Não perca a sua saúde mental, emocional por causa disso não. Ao invés de você se ocupar mais com isso, se ocupe mais com Deus. Se ocupa mais com as coisas do reino. Porque os mesmos que estão aplaudindo hoje e andando de braços dados, amanhã, por causa das propostas, das negociatas, eles mudam de lado. Os mesmos pastores, líderes religiosos que incentivaram os seus membros voltar no presidente de esquerda de hoje, talvez há 12 anos atrás, ou não sei, são os mesmos que apoiaram de direita de ontem. E daqui a pouco, os mesmos que apoiaram de direita de ontem, muda para o de hoje. Por quê? Porque esse povo vive por barganha, por migalhas. Esse povo vive por fama, por mídia. Esse povo não é um povo confiável. Sabe? Eu posso até mudar a minha opinião em relação a candidato X, candidato Y. É natural isso. A gente muda de acordo com o tempo vai passando. Agora que a mudança, que o teu pensamento, que a tua visão não venha a fazer com que você se torne inimigo do teu irmão, inimigo do teu próximo, inimigo do teu semelhante, inimigo do teu próprio parente, da tua própria familiar, por causa de política. Porque o que nós mais vemos é esse reino dividido que não subsiste. Mas o reino de Cristo é diferente. O reino de Cristo não pode ser dividido. O reino de Cristo tem que estar unido em amor, vivendo na graça e no conhecimento. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Pai me deu graça para administrar isso. E hoje, dentro da nossa comunidade, nosso local que a gente se reúne como igreja, nós temos lá vários irmãos que defendem ou que votam no partido de direita ou outros que votam no partido de esquerda. Mas eu nunca percebi nenhum tipo de conflito, de briga, de contenda. E de poucas vezes que eu vi um tendencioso, né, a A e a B, eu fui entrando ali e disse, agora vamos falar do reino de Deus, e a conversa encerrava por ali. Sabe por quê? Porque não presta, não vale a pena, cria inimizade, cria birra, e isso não é justiça, não é reino, não é amor de Deus. Tá bom? Eu espero que vocês tenham me compreendido. Eu estou tentando, na medida do possível aqui, ser imparcial. O certo é certo, o errado é errado, e não adianta manipular, não adianta procurar provar de que fulano tá e Beltrano, porque você vai mexer e o negócio vai feder, tanto para um como para outro. Nem Cristo agradou a todos, quem dirá esses homens falhos, quem dirá esses homens que se corrompem, quem dirá esses homens que se vendem. Agora, ideologia, pensamento, liberdade dentro do possível, você tem para fazer as suas escolhas. Tá bom? Graça e paz e até o próximo encontro.